Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema um pouco atual, preocupante e que a gente precisa realmente aprender a lidar com ele e encarar os fatos de verdade. Será que pessoas obesas, pessoas com uma alimentação mais ruim, uma alimentação muito ruim, estariam mais propensas a adquirir ou cursar com uma forma mais grave do Covid-19, o novo coronavírus? Todo mundo já sabe, grande maioria da população já sabe que sim. Muito se fala sobre alguns grupos populacionais que têm maior risco de desenvolver a forma grave da doença, inclusive precisar de internação em UTI e ter um desfecho desfavorável da doença, mas pouco se fala o porquê. Quais seriam os mecanismos relacionados a isso e como evitar que isso aconteça. Na verdade, como diagnosticar, inclusive, se você é uma pessoa que talvez pudesse ter essa probabilidade e a partir daí tomar uma decisão de se prevenir sempre e de mudança, de transformação de vida para evitar qualquer acontecimento. Bom, então vamos lá. O Covid-19, ele é um vírus, como vocês já sabem. Esse vírus, ele consegue ser transmitido tanto por respiração, consegue ser transmitido pelo tato. Por exemplo, uma pessoa que está com o coronavírus, independente de estar sintomática ou não, se ela espirra, tosse ou então pega nas secreções com a mão e a mão contaminada toca alguma superfície que você irá tocar, isso também é probabilidade de contaminação. Não que a contaminação ocorra no tato, não é isso, mas quantas vezes nós passamos a mão no rosto? Quantas vezes nós coçamos o nosso olho? Então é dessa forma que acontece essa transmissão via contato e outro tipo de transmissão é através das gotículas, que são expelidas quando nós falamos, quando nós respiramos, às vezes com uma maior força, quando espirramos, tossimos. E quanto maior a proximidade, maior a probabilidade da transmissão da doença acontecer. E ela é uma doença que relativamente, dentre os tipos de vírus, ela é relativamente de fácil transmissão. Tudo bem, mas o que foi se observado desde dezembro de 2019, que foi quando se descobriu, teoricamente, esse novo coronavírus, até hoje? Que pessoas acima do peso, pessoas com determinados tipos de doenças, que têm problemas com oxidação, são pessoas mais propensas a desenvolver a forma grave. Porque a forma simples, ela acontece como realmente se fosse uma gripe comum, sendo que os sintomas mais comuns são tosse, geralmente uma tosse seca, febre. Febre e tosse acontecem de 80% a 90% da população que adquire o coronavírus e vai ser sintomática, são os principais sintomas. Depois disso, pode-se ter uma fadiga, um cansaço, uma leve dispneia, que é uma leve falta de ar, mas você também pode apresentar outros sintomas que não são tão comuns, como, por exemplo, a perda do olfato e a perda do paladar. O nome disso a gente chama de anosmia, que é a perda do olfato, e a geusia, que é a perda do paladar. Pouquíssimas pessoas vão abrir um quadro e apresentar um quadro gastrointestinal, com diarreia, com vômitos. Isso pode acontecer, inclusive cursar com dor abdominal e simular quadros de apendicite ou gastroenterites. Mas é uma parcela bem pequena da população que realmente acontece isso. E quem evolui para as formas graves? A forma leve de acometimento é a forma mais comum. Depois disso, nós temos as pessoas que são assintomáticas, que são realmente aquelas pessoas que são portadoras do vírus, tem o vírus na sua via aérea, nariz, boca, garganta, mas não desenvolve a doença e não apresenta nenhum sintoma, e essas são as pessoas que mais transmitem, geralmente por não saber que estão contaminadas. Mas existem pessoas que elas evoluem para uma forma bem mais grave, evoluindo com quadros de complicação, de síndrome respiratória aguda grave, às vezes tromboembolismo pulmonar. Quem são essas pessoas? O que foi observado é que, geralmente, principalmente homens, evoluem com uma maior facilidade para essa forma grave, não somente homens. Eu li um artigo muito interessante, onde eles fizeram uma meta-análise e pegaram vários estudos, tentando verificar o que realmente era responsável por esse quadro de pacientes que estavam agravando, entrando para o CTI e tendo um desfecho desfavorável, que é a morte. Eles tentaram entender se realmente era somente a obesidade que ocasionava isso. Será que o fato de ser obeso, o simples fato de estar acima do peso,
já me colocaria diante dessa situação? Então eles fizeram duas comparações. Nós temos, vou só dar um adendo aqui para que vocês possam entender, nós temos vários tipos de gordura, de distribuição de gordura. Nós podemos ter uma distribuição de gordura subcutânea, ou seja, que é abaixo da nossa pele. Existe essa gordura subcutânea, esse acúmulo. Existe acúmulo de gordura intraabdominal, ou seja, a gordura está nos nossos órgãos. Ela está ao redor do fígado, está ao redor do baço, ao redor do pâncreas, ao redor de todo o intestino. Tem uma grande quantidade de gordura intraabdominal, que atrapalha inclusive o funcionamento dos órgãos, mas isso é assunto para outra aula. Temos esse tipo de distribuição de gordura. Temos gorduras que estão dentro dos nossos vasos, que são as placas de ateroma. Então, são N formas de que o nosso corpo pode acumular essa gordura. E eles observaram que eles fizeram uma comparação entre pacientes com índice de percentual de gordura elevado e pacientes que tinham gordura abdominal. O que foi observado é que pacientes com gordura abdominal, ou seja, aquela gordura central, realmente localizada, às vezes até um falso magro, que tem somente o abdômen grande, duro, que é característico de pessoas que têm um acúmulo de gordura visceral. Essas pessoas tinham uma maior probabilidade de evoluir com um desfecho negativo da doença. E existem alguns motivos para que isso aconteça, e é isso que nós vamos continuar falando aqui. Num quadro de obesidade, o paciente que tem um acúmulo de gordura tanto subcutânea quanto acúmulo de gordura intravisceral, existe um mecanismo, que é um mecanismo que facilita com que o vírus entre na célula do hospedeiro, ou seja, do paciente, que é uma grande quantidade de um tipo de enzima, que é a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima estaria muito elevada no tecido adiposo desses pacientes, facilitando inclusive essa entrada. E outro fator, o acúmulo do próprio COVID no tecido adiposo desses pacientes. Então, um paciente que ele se infecta mais pelo vírus, ele desenvolve mais a doença e ele consegue, inclusive, transmitir mais a doença por um período mais elevado, porque o vírus fica estocado, fica realmente guardado, armazenado no tecido adiposo. E por que isso acontece? Por que então? Mas isso não justifica. Por que essas pessoas? Seria somente esse o caso dessas pessoas que estão acima do peso, com obesidade visceral, desenvolver a doença? O que acontece é que, assim, o COVID, ele acontece em algumas fases. Durante a fase inicial, não existe uma grande expressão de processo inflamatório. O paciente, ele cursa com uma leucopenia, ou seja, na verdade, os linfócitos totais vão baixando. O paciente pode apresentar algum distúrbio de alteração de coagulação com alteração de plaquetas, mas isso não é muito evidente. Mas, classicamente, alguns pacientes podem cursar com o que a gente chama de tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas, ela é o quê? Ela é, na verdade, uma superexpressão, uma resposta exacerbada do sistema imunológico do paciente. Ou seja, o paciente, ao se deparar com o vírus por determinado motivo, ele superexpressa o seu sistema imunológico e começa a produzir várias substâncias, que são substâncias, inclusive, pró-inflamatórias, ou seja, a favor da inflamação. E é essa tempestade de citocinas e toda essa inflamação que complica o quadro do paciente, que pode cursar com falência de múltiplos órgãos, síndrome respiratória aguda grave e o desfecho desfavorável, que é a morte. Pacientes que estão acima do peso são pacientes que já possuem alguns marcadores de inflamação bastante elevados, como, por exemplo, DHL, UPCR, são pacientes que já apresentam isso, ferritina. Durante o curso da doença, é interessante dosar esses marcadores, porque o gatilho já está lá, esse paciente já possui uma resposta inflamatória exacerbada. E com o COVID, isso pode se duplicar, triplicar, quadriplicar, inclusive nos valores dos exames. Então, esse é um dos motivos que faz com que o paciente obeso realmente tenha uma maior probabilidade de um desfecho ruim da doença, mas não somente esse. Existem outros motivos, como, por exemplo, a própria obesidade dificulta a respiração. A respiração ela fica muito superficial, independente de estar com COVID ou não, de estar com alguma gripe ou não. A respiração do paciente com sobrepeso ela é dificultada, né? O volume abdominal, ele contrai, ele comprime o volume torácico e o paciente ele não tem uma boa expansibilidade respiratória. Isso também é algo que dificulta o passar da doença, digamos assim.
E o objetivo desse vídeo é que vocês fiquem cientes dessas situações e principalmente, acima de tudo, comecem a repensar algumas coisas. Se você está acima do peso, se você precisa realmente melhorar, primeiro de tudo, eu acredito que será que eu realmente estou acima do peso? Ou sou um falso magro? Eu tenho somente essa gordura abdominal que eu não estou ligando? Se avalie. Existe um tipo de gordura que a gente fala que é a gordura andrógena. Essa gordura, ela fica localizada principalmente no abdômen. É o famoso formato de maçã. Aquele paciente onde ele não tem os braços, não tem os membros inferiores, com uma grande quantidade de tecido adiposo, realmente não tem. A caixa torácica dele, muitas das vezes, também pode ser fina, mas a gordura está totalmente localizada no abdômen. E essa é uma gordura muito ruim. Tanto, não somente para o ponto de vista do Covid, mas como para o ponto de vista da saúde em geral, e principalmente a cardiovascular, que esse é um dos maiores fatores de risco. E aí eu volto um pouco para o Covid. O paciente que tem essa circunferência abdominal muito elevada é um paciente que aumenta o risco de desenvolvimento de eventos tromboembólicos, que são complicações do Covid. Então a minha chamada é essa. Observem o corpo de vocês, percebam a necessidade da mudança e nos próximos vídeos eu vou falar sobre como modificar essas questões. Então, vem comigo.